Dizem que carro bonito é aquele que vence corridas, e quem diz isso é um tal de Enzo Ferrari que entendia do ramo, tanto de carro bonito como de carro que vence corridas. Quantas décadas então se passaram e continuarão se passando, sejamos francos, em que carros lindos às vezes não fizeram bonito nos resultados, tabela de ponto, cronômetro e etc. Mas ainda assim seguem povoando o imaginário dos aficionados, tipo essa Syntec, que não fez bonito, mas era linda. E é disso que nós vamos falar hoje no Splash and Go, de 10 carros considerados bonitos pela média das pessoas, ou pelo menos pelo ADM, e que não fizeram grande coisa na pista. Vamos lá! Antes de mais nada, às vezes, você sabe, eu faço um disclaimer inicial, critérios. Para ter um norte, eu estabeleci que o carro que não foi bem foi aquele que foi abaixo do que era esperado para ele. Então, por exemplo, a Ferrari de 2022 com o Max Side Pod, que meio que tem sua derivação nos carros de 23 e ainda em 24, foi considerada um carro lindo. Venceu corridas, chegou a sonhar com o campeonato, mas deixou o Leclerc e Sainz muitas vezes na mão. É verdade. Mas não aparecerá nessa lista porque foi um salto adiante comparado com o que a Ferrari vinha fazendo até então. Portanto, ao menos para os fins dessa lista, não poderia ser considerado um carro fracassado, ainda que tenha ficado várias vezes naquele ano pelo caminho, deixando um rastro de fumaça e chamas. Mas então, para ninguém ficar chateado, vamos começar nossa lista e nossa jornada por uma Ferrari. Última Ferrari de Fórmula 1 na história a carregar um poderoso V12, pelo menos até aqui, ela pode ser considerada um fracasso porque imaginava se seria um salto com relação à 412 T1 de 1994, mas não foi, vencendo também naquele ano apenas uma corrida. A expectativa era, depois de um ano terrível em 93 e uma melhora em 94, que eles tomassem o rumo da frente em 95 e disputassem pelo menos constantemente o pódio e beliscassem algumas vitórias. O carro era lindo, um dos meus favoritos inclusive. Roncava maravilhosamente bem. Vou pedir para o editor colocar aqui um trecho dele berrando. Empurrada pelo Ferrari V12 tipo 044 com 3,5 litros aspirado. 75 graus de angulação no V de V12, virando máximos 17.200 berrantes RPM, com um motor que foi feito sob supervisão de Osamu Goto, roubado da Honda da época dos motores de Senna e Prost na McLaren. Uma lindeza, mas fazendo jus ao nosso critério, passou longe do que se esperava. Num campeonato com 17 provas, vezes 2, portanto 34 tentativas, abandonou 12 vezes. 8 com Alesi e 6 com Berger, com N problemas de confiabilidade. Venceu corrida? Venceu e não foi qualquer uma. A única vitória de Jean Alesi aconteceu com o AT2. Largando em quinto e tomando 8 décimos do pole, Michael Schumacher, o francês foi vendo os adversários caindo pelo caminho. Schumacher fez um pit stop de 1 minuto e 10 com problemas eletrônicos. Hill na Williams teve dificuldade com uma caixa de câmbio. Coulter noutra Williams rodou na primeira volta, Berger bateu. Johnny Herbert na outra Benetton também abandonou, e aí tava lá o Alesi para vencer. No fim daquele ano, a Ferrari se desfez da dupla e antes que 95 terminasse, Schumacher testou com aquele carro e disse para John Barnard: eu teria sido campeão mais fácil com a T2. Esse aqui é um sucesso quase unânime de beleza e chegou a ter seu momento de brilho. Naquela corrida de conto de fadas, quando Capelli e Gugelmin lideraram 2/3 da prova, para depois Gugelmin ficar pelo caminho e Capelli ser ultrapassado por Prost de Ferrari. Tinha 2 problemas crônicos. Era frágil para dedéu. Quebrou em metade das corridas, 10 mais 6 abandonos. E absurdamente inconsistente, não se classificando em outras 6 oportunidades. 4-2, Capelli e Gugelmin. Era lindo com esse esquema de cores Miami Blue e desenhado pelo muito comentado Adrian Newey. Hoje, na época ainda não. Mas os problemas eram vários. No carro e na equipe, o time chegou a demitir Newey. Conto mais sobre isso nesse vídeo aqui, link na descrição.
E tirando um ou outro momento de brilho e vários de fracasso, dali pra frente a marcha foi só ladeira abaixo, fechando inclusive as portas no final de 92. Vamos colocar um carro contemporâneo ou quase na nossa lista. O AMR21 é um carro lindíssimo. E só isso também. Esse foi então mais um episódio do Splash & Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi o primeiro ano nas cores da Aston Martin depois de papai Lawrence socorrer a Force India e transformá-la em Racing Point. Isso em 2019, o time ainda correu de rosa em 2020 e viria então de verde em 2021. O carro era bonito, era a continuidade de um conceito que tinha sido copiado da Mercedes. Lembra da história da Mercedes rosa? Pois é, só que o problema de copiar conceitos como fez a Racing Point para 2020, imitando a Mercedes de 19, é que quando o regulamento muda só um pouquinho para continuar em 21, antes da grande mudança de 22, a Aston Point ou Racing Martin, porque começou uma coisa e terminou outra no projeto efetivo que foi para a pista, a Aston Martin perdeu-se completamente, não sabia o que fazer e já tendo que virar a chave para os carros do efeito solo, largou também mão e foi uma lástima. A dupla Lance Stroll e Sebastian Vettel penou numa briga pela quinta posição com Alpine e AlphaTauri. E um segundo lugar de Vettel nas ruas de Baku acabou sendo o melhor resultado, que também contou com uma desclassificação do mesmo Vettel, mais um segundo lugar em Hungaroring por uma falha em entregar uma amostra de combustível. Muito pouco perto das expectativas que depositavam na equipe e, portanto, por ser bonito e fracassado, vem para nossa lista. O esquema de cores da Arrows entre 2000 e 2003 não mudou muita coisa, então em tese eu poderia pegar qualquer um deles. Só que tem uma coisa, se o quesito é carro bonito que frustrou expectativas, então tem que ser o A22. Porque depois de uma temporada levemente promissora em 2000, muita gente esperava muita coisa em 2001. Porque o antecessor, o A21 com a dupla Pedro de la Rosa e Verstappen, o pai, tio Yoss, chegou a beliscar pontos no ano anterior. O A21 tinha sido projetado por Mike Coughlin, que depois se envolveria no escândalo da espionagem, lembra dele? E deu pontos para a equipe com 2 sextos feitos por De La Rosa e um quarto e um quinto do tio Yoss. Total, 2 sextos dá 2 pontos, um quarto dá 3. Como é que era? 2 sextos, 2 pontos, um quarto dá 3, 2, 5. É 7. O carro deu 7 pontos para a equipe e a 7ª posição. Então havia alguma expectativa com o A22. Especialmente com a chegada da Red Bull e seu primeiro jovem piloto, o brasileiro Henrique Bernoldi. Mas, tendo trocado os motores da Mecachrome, os antigos Renault, da Williams e da Benetton, pelos Asiatec, que eram aqueles Peugeot que empurravam os carros da Prost, tudo claro para economizar uma grana, as quebras se multiplicaram. Das 34 tentativas na soma de 17 vezes 2 com os 2 carros, foram 15 abandonos e um sexto lugar para Verstappen, portanto um ponto, e um oitavo para Bernoldi na Alemanha. Mas o fato é que era bonito e esse esquema de cores com preto e laranja era um sucesso. Conhecida majoritariamente por carros belos, lembra do primeiro, o 191 7-Up? A Jordan, em 96, apareceu com uma solução muito elegante. Era o segundo ano em parceria com a Peugeot, com um motor V10 que era poderoso, mas ainda era frágil. A dupla de pilotos, Rubens Barrichello, já estabelecido na Fórmula 1 em sua 4ª temporada, e Martin Brundle, a caminho da última. O esquema de cores não começou bem, com um amarelo meio sem graça, meio apagado nas primeiras corridas, mas aí no meio do ano muda para um magnífico dourado. Nem todo mundo lembra dele nas suas listas de carros mais bonitos, mas para mim esse dourado, meio até fora de contexto com os anos 90, porque carros com essas cores apareciam no passado, faz com que ele apareça aqui na nossa lista. Eu gostaria de ter essa miniatura. Alô Fórmula Collection. Mas a decepção veio por conta da fragilidade dos motores Peugeot. Em 32 tentativas, na soma de 16 mais 16 dos 2 carros, foram 14 abandonos e 22 pontos somados. Quinta nos construtores, com 3 quartos lugares como melhores resultados. 2 de Barrichello, 1 de Brundle. Mas era bonito. 1990 foi o começo do fim da Lotus. Depois de um período entre 85 e 87 que a equipe com Ayrton Senna experimentou ventos favoráveis e parecia que voltaria a ser grande, eles mergulharam depois num período de declínio em 88 e 89 e quem sofreu por lá nesses carros foi Nelson Piquet. O baque com a perda da Honda no final de 88 foi forte,
mas a equipe ainda conseguia atrair patrocinadores para colocar uma grana e talentos na área de engenharia. Só que no final de 89, Piquet vai correr na Benetton para 90. Satoru Nakajima sai e leva seus patrocinadores para Tyrrell. A equipe mantém um importante patrocínio da Camel com Derek Warwick e Martin Donnelly nos carros. E diferente dos carros de 88 e de 89 que eram meio sem graça, o de 90 tinha linhas bastante arrojadas, desenhadas, veja só, por Frank Durney, que tinha feito carros vencedores para Williams e depois foi trabalhar na Lotus, indo atrás de Piquet. Essas linhas esguias talvez fossem esguias até demais, porque o carro em diversas oportunidades teve danos anormais para os acidentes que sofreu, mostrando falhas estruturais, como no fortíssimo acidente de Warwick na parabólica em Monza e na panca de Martin Donnelly em Jerez de la Frontera, aquela que o carro dividiu-se ao meio e o piloto caiu desmaiado na pista. Em termos de resultado, também foi uma frustração, empurrado por um motor Lamborghini que só berrava bonito, mas era lento, pesado e beberrão. Foram 19 abandonos em 31 tentativas, não foram 32 porque Donnelly não correu na Espanha. E 3 pontos marcados com um quinto e um sexto, os dois de Warwick na Hungria e no Canadá. 8º lugar nos construtores e dali pra frente teria só pra trás. Mas era bonito. A Haas estreou na Fórmula 1 em 2016 e explorava, e ainda explora, um modelo de negócios considerado inovador para a Fórmula 1, porque ela comprava e segue comprando tudo o que pode da Ferrari: motor, caixa de câmbio, parte eletrônica, parte hidráulica, fazendo apenas aquilo que o regulamento manda. O monocoque que ela faz com a Dallara e as partes aerodinâmicas que ela é obrigada a desenhar e construir. E em 2019 as expectativas eram altas. Eles haviam estreado em 2016 com o 8º nos construtores. Em 2017 repetiu o 8º posto, mas em 2018 teve seu melhor ano, pelo menos até aqui. 5ª posição na tabela. 93 pontos, atrás apenas de Mercedes, Ferrari, Red Bull e Renault. E na frente de McLaren, Force India, Williams, Sauber e Toro Rosso. O carro apareceu com um lindíssimo esquema de cores preto e dourado que remetia, claro, ao John Player Special da Lotus. Só que tinha treta por trás desse patrocínio e eu falo dos patrocinadores obscuros nesse vídeo aqui. Vale a pena se dar uma olhada. Link, claro, na descrição. Com problemas crônicos de desempenho, além de patrocínio e de caixa, marcou 28 pontos, menos de 1/3 do que tinha conseguido na temporada anterior, despencando então para a 9ª posição. Mas o carro era bonito, vai. Esse aqui é polêmico. A Brabham BT55 foi o carro da lendária equipe para a temporada de 1986. O último dos projetos de Gordon Murray por lá é, bem caracteristicamente, baixo. Empurrado pelo ainda poderoso BMW de 1.5 litros, 4 cilindros em linha, extremamente baixo, apostava em perfuração aerodinâmica com mínima área frontal. Mas como o motor da BMW na traseira era enorme, ele foi projetado para ficar quase deitado 18 graus apenas do plano do solo. Para isso, modificações foram feitas, inclusive na caixa de câmbio concebida pela Weissman. Tudo para baixar ao máximo o carro, diminuindo a área frontal e também melhorando o centro de gravidade. Mas nem sempre soluções inventivas, e nesse caso elegantes, funcionam. Em reta, o carro de fato tinha velocidades incríveis, o que fez com que ele andasse bem em Monza, Hockenheim e no Österreichring, a versão mais longa e mais rápida do atual Red Bull Ring. Só que andava rápido e não completava as corridas, por problemas de confiabilidade. O bendito conjunto motor e caixa de câmbio em posições exóticas deram muita dor de cabeça para Gordon e para Brabham. Mas era muito bonito e pelas mãos da dupla Hélio De Angelis e Riccardo Patrese, e depois da morte de De Angelis num teste, Riccardo Patrese e Derek Warwick, conseguiu apenas 2 sextos lugares com Patrese e um 9º posto nos construtores. Não à toa foi o último carro de Gordon que depois fez suas malas indo trabalhar na McLaren, de onde sairia então o MP44, só que não deixa o Steve Nichols saber disso, porque Gordon e Nichols brigam pela paternidade desse carro. Mas eu acho as linhas da BT55 o máximo.
Não é implicância minha, mas a Aston Martin vai aparecer mais uma vez na nossa lista. O carro em questão é o DBR4, lindíssimo e um retumbante fracasso. Desenhado por Ted Cutting, era parte do projeto da Aston Martin de vir para a Fórmula 1 e vencer. Afinal de contas, as equipes inglesas entravam na Fórmula 1 e venciam, e eles pensaram, por que não com a gente? Eles tinham vencido em Le Mans na década de 50 e, animados então com as lições lá aprendidas, pensaram, é só replicar na Fórmula 1, as corridas são mais curtas, se a gente dura 24 horas, a gente vai durar 2. Mas eles ignoraram um detalhezinho mínimo, que não era desimportante. Desde 58, construtores ingleses, Cooper e depois BRM, vinham experimentando com motores traseiros. E com o tempo, todo mundo foi percebendo que aquilo era vantagem, e até a Ferrari, com a cabeça dura de Enzo, em 61 já tinha a sua. Só que o DBR4 estreia na Fórmula 1 com um motor dianteiro enorme. Faz 2 sextos lugares em pistas velozes, onde isso não era tão problemático, Silverstone e Portugal na temporada de 59 pelas mãos de Roy Salvadori, e um segundo lugar de Salvadori também em Silverstone e um sexto de Carroll Shelby, aquele numa prova extra-campeonato. Acabou, portanto, sendo colocado de lado e a gente não veria a Aston Martin na Fórmula 1 até 2021. Depois de um excelente campeonato em 75, com Carlos Reutemann e Carlos Paty levando a equipe a um vice nos construtores, as expectativas para a Brabham e a BT45 eram altas. A antecessora, empurrada pelo Cosworth FV, tinha dado trabalho para McLaren e Ferrari. Vem então o apoio de fábrica da Alfa Romeo e os ventos pareciam soprar favoravelmente. Mas não foi o que aconteceu. O projeto de Gordon era bem concebido, ficou lindo no esquema de cores vermelho da Martini, não que o outro também não fosse maravilhoso, inclusive eu prefiro a branca, só que o motor Flat 12 na traseira era uma âncora. Liderado por Carlo Kitt, um ex-Ferrari, até tinha potência, mas quebrava demais. Foram 19 abandonos em 32 tentativas na soma dos dois pilotos, com 3 quartos lugares, 2 de Paty, 1 de Reutemann como melhores resultados, escorregando então para a 9ª posição no campeonato. Mas era bonito. Qual é o seu ou os seus carros bonitos e fracassados da história da Fórmula 1? Esqueci de algum? Você concorda com algum? Comente aqui embaixo. De repente a gente pode no futuro fazer outros, porque não falta carro bonito e também fracassado. Inclusive, você sabe que nós temos um novo quadro aqui no canal. Carro bonito, toda semana contando de um carro bonito das pistas, vencedor ou não. Esse foi então mais um episódio do Splash & Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, que é de graça, não custa nada e ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim. E eu te vejo aqui nos próximos vídeos, lá no Instagram, Twitter, TikTok e Telegram do canal. Estão passando aqui os arrobas, onde tem conteúdo a todo tempo. Antes eu falava conteúdo diário, até que eu percebi que eu faço mais de 500 posts por mês no Instagram. Então é conteúdo a toda hora. Se você quiser receber notificação dos nossos vídeos no instante em que eles vão ao ar, temos também aqui embaixo grupos de Telegram e de WhatsApp, onde você entra e passa a receber um push assim que eu publico cada notícia. E quando tem breaking news, eu posto lá também. Beleza? Então, valeu e aquele abraço.